Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. Ministro João Batista Brito Pereira é o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Conselho Nacional do Ministério Público começa a construir novo planejamento estratégico para a próxima década. Seminário Migração, Refúgio e Trabalho Doméstico aponta desafios para o trabalho decente. MPT capacita procuradores para uma atuação estratégica quanto às novas formas de contratação. Tudo isso e muito mais agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho tem nova administração para o biênio 2018-2020. Em seu discurso, o novo presidente do TST enfatizou a importância da unidade para o fortalecimento da Justiça do Trabalho. O ministro João Batista Brito Pereira tomou posse da presidência do Tribunal Superior do Trabalho no último dia 26. Na solenidade, ele foi condecorado com um Gran Colar, que simboliza o cargo. Assumo esse mistério enxergando desafiadoras questões de enorme interesse público, em particular, o desenvolvimento do direito do trabalho e o fortalecimento da justiça do trabalho. Questões essas que demandarão espírito público e muita serenidade para serem dirimidas pelo tribunal. Tudo na direção da paz nas relações de trabalho. Gostaria de realçar para logo que a nova administração do Tribunal Superior do Trabalho não sonha com unanimidade, com quanto desejável, mas com a unidade. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, participou da sessão e tem esperança que os novos dirigentes deem novos rumos ao tribunal. A campanha de descrédito de que é vítima da Justiça do Trabalho certamente é resultado da sua identificação como espaço de poder, de resistência aos propósitos precarizantes. Em tempos de singular incompreensão quanto ao papel de uma instituição que há décadas se aperfeiçoa e desempenha essa fundamental missão constitucional, o Ministério Público do Trabalho manifesta solidariedade à Justiça do Trabalho. Manifesta também a esperança de que os novos dirigentes saibam posicionar a Corte em seu devido lugar, atuando de forma altiva, responsável e serena. Na visão do MPT, a principal missão do novo presidente do TST é pacificar um tribunal dividido sobre reforma trabalhista e que luta pela própria sobrevivência. Brito Pereira, que integra o TST desde maio de 2000, em vaga destinada a membro do MPT, é tido como flexível e conciliador. Muito aplaudido em seu discurso, o Procurador-Geral do Trabalho alertou que a reforma trabalhista deve ser revista, ainda mais agora com a nova presidência, para garantir direitos aos trabalhadores. Em um cenário de extrema gravidade e profundas indagações pós-reforma trabalhista, reputo feliz a coincidência de a cúpula da Justiça Trabalhista compor-se de egressos do Ministério Público do Trabalho, entidade que se notabiliza pela tenaz defesa dos direitos sociais trabalhistas. A luta que vinha sendo travada pela sobrevivência da Justiça do Trabalho, num quadro de severas e deliberadas restrições orçamentárias, agrega-se o desafio de que a nova gestão reafirme a centralidade da Justiça do Trabalho e do direito do trabalho na afirmação e na concretização dos valores de uma ordem constitucional edificada a partir da dignidade da pessoa humana e do primado do trabalho. Tal como ao trabalhador, não basta a justiça do trabalho sobreviver. É necessário que haja dignidade no desempenho da sua função constitucional. O novo presidente assume o cargo para o biênio 2018-2020 e, como primeiro compromisso no TST, ele ressalta a importância de dar uma atenção maior à reforma trabalhista. A prioridade mesmo de hoje é a implantação da reforma trabalhista.
na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, mas temos que ter a paciência suficiente para aguardar os julgamentos realizados no primeiro grau, revisados no segundo grau e até chegar aqui. Mas, independentemente disso, nós estamos com um grupo de ministros, uma comissão já designada pelo tribunal para estudar as novidades impostas na CLT e, assim, quem sabe, contribuir com os juízes do trabalho sem lhes atingir a independência que é sagrada. Já projetando o futuro social do país, o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu um novo planejamento estratégico. A ideia é realizar uma construção democrática com a sociedade para traçar as metas de atuação a serem implementadas de 2020 a 2029. Uma construção democrática que envolva toda a sociedade é o que defende o conselheiro Sebastião Caixeta para a reformulação do planejamento estratégico do Ministério Público Brasileiro, que deve vigorar de 2020 a 2029. Para que essa construção efetivamente saia com o retrato daquilo que é o anseio da sociedade, porque o Ministério Público ele só tem razão de ser a partir do cumprimento das suas atividades e das suas funções previstas na Constituição, que é justamente dar a resposta para a sociedade naqueles direitos e daquelas promessas constitucionais que estão inseridas na atuação do Ministério Público. O desafio de planejar as ações do Ministério Público para os próximos 10 anos foi discutido em uma reunião na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília. A ideia é que o novo modelo seja discutido com servidores e membros do MP também. A concepção é outra. O planejamento estratégico deve envolver os membros e servidores do Ministério Público Brasileiro e será feito esse planejamento com a participação dos membros e servidores do Ministério Público Brasileiro, porque somos nós, membros e servidores, que conhecemos as dificuldades, as mazelas e os desafios que precisamos enfrentar durante os anos vindouros. Para o CNMP, o novo planejamento deve levar em consideração aspectos da realidade brasileira, com destaque para os cenários político e trabalhista. Luiz Eduardo Bojart, vice-procurador-geral do Trabalho, explica que estes pontos são alicerce fundamental do planejamento. Nós precisamos, quando vamos idealizar ou planejar as ações futuras, as ações institucionais, levar em consideração a realidade socioeconômico-política em que estamos envolvidos ou a qual nós fazemos parte conjuntural no momento. Sem esse tipo de avaliação, a nossa ação ficaria muito isolada da realidade. Um ponto destacado para o planejamento é a unificação dos trabalhos de todas as áreas do Ministério Público. O CNMP atuar na integração e na unificação do Ministério Público Brasileiro, para que a partir daí se pense a instituição de forma a ela trazer resultados mais efetivos para a população. No caso do Ministério Público do Trabalho, diante do cenário pós-reforma trabalhista, será preciso reinventar a própria forma de atuação para garantir os direitos dos trabalhadores. Como vem uma reforma extremamente abrangente, que modifica profundamente a realidade das relações do capital e trabalho, das relações trabalhistas, toda a ação do Ministério Público precisa ser adequada a essa nova realidade, não só do planejamento com relação à reforma trabalhista, como também com relação ao cenário, panorama econômico que está completamente diferente daquele que estava há uns anos atrás. Logo depois do intervalo, MPT participa de seminário que aponta os desafios para a proteção de trabalhadores migrantes, em especial no trabalho doméstico. O seminário Migração, Refúgio e Trabalho Doméstico apresentou dados importantes para coibir a exploração do trabalho dos imigrantes, em que as principais vítimas são trabalhadores domésticos.
Em janeiro deste ano, o Brasil ratificou a Convenção 189 da OIT. O acordo, que é de 2011, visa proteger o trabalhador doméstico. Neste momento, a gente tem um panorama legislativo muito favorável ao trabalhador doméstico. Foi um crescendo decorrente de muita luta. O primeiro ponto dessa luta foi a PEC das domésticas, que foi aprovada em 2013, a qual se seguiu em 2015 a Lei Complementar 150, que especifica os direitos das domésticas de uma maneira geral, igualando-os ao dos trabalhadores comuns. Ela explica que, apesar dos avanços, ainda há direitos que não estão totalmente garantidos, como é o caso do seguro-desemprego. Aqui, eu acredito que fica um resquício, o principal resquício é de tratamento desigual entre os domésticos e os trabalhadores comuns. Porque os trabalhadores comuns têm direito ao seguro-desemprego com base no salário que eles efetivamente recebem e de 4 a 6 prestações, de acordo com o tempo em que ele ficou em serviço. O trabalhador doméstico continua tendo direito a apenas 3 parcelas de seguro-desemprego e no valor do salário mínimo. Sendo que hoje, o trabalhador doméstico, principalmente no eixo sul-sudeste, conseguiu se descolar do salário mínimo. O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, juntamente com o Centro de Solidariedade e o Sindicato dos Trabalhadores do município de São Paulo, apresentaram resultados de um estudo importante sobre os trabalhadores migrantes. O projeto nasce por um intuito que a gente teve por a falta de informação sobre as trabalhadoras domésticas migrantes. No CEDIC a gente recebe muitas mulheres que vêm fazer assessoramento jurídico, regularização migratória, e no momento a gente descobriu que tem muita mulher trabalhadora doméstica, mas que não existem muitos dados. Segundo ela, uma das principais características observadas entre essas trabalhadoras é a informalidade, situação que pode deixá-las vulneráveis a abusos cometidos por empregadores mal intencionados. Esta boliviana, que está no Brasil há 21 anos, conta que teve bons patrões, mas nem sempre foi assim. Tive que processar a mulher para poder me pagar meus direitos, registrar carteira, que eu não me registrava em carteira, falar que eu era estrangeira, entendeu? Só com a autorização do juiz que ele registrou. Que eu ganhava no começo, com ele, ganhava R$220 por mês. Dos 18 milhões de empregados domésticos da América Latina, 80% trabalham na informalidade, o que significa que 8 em cada 10 pessoas que atuam na área não têm contrato de trabalho, ou seja, não se beneficiam de direitos trabalhistas. Em agosto do ano passado, o MPT, em São Paulo, entrou com ação contra 3 empresas e seus proprietários por aliciar e fazer tráfico internacional de pessoas para o trabalho doméstico em residências de luxo no Brasil. O Ministério Público do Trabalho tem atuado com fortaleza no acompanhamento da condição do trabalhador migrante. É preciso garantir que o trabalhador migrante não seja vulnerabilizado, não seja explorado por conta da sua situação, que já é de desvantagem. O profissional autônomo tem direito aos reajustes de salário concedidos aos demais trabalhadores da empresa? Na verdade, o autônomo é aquele trabalhador que tem uma estrutura de produção própria, que ele montou, que ele investiu, que ele organiza, que ele dirige. Portanto, ele não é um empregado. E se a situação dele é essa, ele vai negociar com o cliente dele o preço que ele vai cobrar pelo serviço dele. Não haveria aqui como ele se valer de reajuste para empregados, porque o que o autônomo recebe nem mesmo é próprio salário. São honorários, é o valor que ele cobriu num contrato, que é um contrato aí sim, pautado por autonomia das vontades. Ele vai pactuar com o cliente dele valor que, enfim, foi combinado. E aí, claro, que você tem uma lógica de mercado, né? Pode ser que ele seja um autônomo que cobre mais do que outro pelo mesmo serviço. Ele não tem a proteção que o empregado tem. Agora, claro, tem que ser um autônomo por primazia da realidade. Tem que ser realmente alguém que tem uma estrutura produtiva própria, que montou investindo, que organizou a atividade, assume riscos e dirige o próprio trabalho. Já. Curso capacita procuradores a atuarem nas novas formas de contratação.
Diante das novas formas de contratação de trabalhadores, a CONAFRET, Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas, realizou um treinamento destinado a procuradores do trabalho. Um dos temas abordados foi o da contratação de trabalhadores através de aplicativos. E como fica a atuação do Ministério Público do Trabalho diante das novas formas de contratação? Esse foi o tema de um curso de aperfeiçoamento destinado a procuradores do trabalho ocorrido em Brasília. A ideia do curso surgiu no âmbito da CONAFRET, Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes, em função do surgimento de novas formas de contratação, principalmente contratação de trabalhadores por meio de aplicativos, que a gente chama de economia de compartilhamento ou economia de bico. E que a gente vê que está crescendo o quantitativo de trabalhadores, trabalhando dessa forma, sob essa forma de contratação, e era necessário o Ministério Público do Trabalho se voltar o olhar para esses trabalhadores e pensar de que forma atuar, investigar, analisar e estudar a situação desses trabalhadores para que eles estejam amparados pela legislação. O objetivo do curso é capacitar os procuradores para uniformizar o tratamento para uma atuação estratégica quanto às novas formas de contratações. O economista José Dari Krain falou sobre a importância de compreender o contexto social dessas contratações e os impactos delas na economia. As novas formas de contratações do trabalho, elas se expressam muito fortemente na perspectiva de reduzir custos, de flexibilizar as formas de contratar os trabalhadores. E ao flexibilizar e reduzir custos, isso tem um efeito negativo na economia em duas direções. Primeiro, ao você reduzir custos do trabalho, você diminui o poder de compra da população. E ao diminuir o poder de compra da população, isso tem um efeito negativo no conjunto da economia, no crescimento econômico e na geração de emprego. Em segundo lugar, as formas de contratação mais flexíveis, que estão sendo introduzidas recentemente, elas submetem os indivíduos a uma condição mais insegura no mercado de trabalho. Eles está permanentemente colocado no risco de ter trabalho, não ter renda, não ter renda. Isso, do ponto de vista da estruturação da sociedade, também tem um efeito bastante complicado. Portanto, o que nós estamos colocando aqui? O fundamental seria, pela todos os ganhos tecnológicos que nós estamos tendo, que inclusive possibilitados por elas inovações, agora estamos vivendo uma nova onda da Revolução 4.0, de fazer com que esses ganhos tecnológicos sejam compartilhados com o conjunto da sociedade. Outra questão apresentada aos procuradores foram as estratégias de atuações do MPT diante dessa nova realidade, chamada de uberização. Uberização vem de um modelo organizacional, e até o nome já diz, ligado a uma forma de arranjo de trabalhadores da empresa Uber, que é só um modelo. Existem várias outras empresas em vários ramos de atividade econômica que estão utilizando o mesmo modelo, o mesmo formato, que é justamente uma contratação múltipla de trabalhadores, de uma multidão de trabalhadores completamente sem direitos. Numa inserção muito agressiva e com muito capital dentro do mercado e que simplesmente sequestra esse mercado e o Estado não consegue dar uma resposta ativa a isso. O direito do trabalho e o Ministério Público do Trabalho, eles têm que dar uma resposta a essa situação. A legislação brasileira, desde o ano de 2011, tem um dispositivo que já prevê como resolver essa situação. Ela diz que, no artigo 6º, parágrafo único, que o controle telemático, ou seja, por meios tecnológicos, se equivale ao controle pessoal para fins da subordinação. Então, nós temos um dispositivo moderno dentro da legislação trabalhista brasileira que dá conta da situação. Por isso que essas empresas que se organizam a sua produção por meio de aparelhos tecnológicos, plataformas eletrônicas de trabalho, nós chamamos assim, elas são, pelo direito brasileiro, elas podem ser consideradas empregado. É assim que o Ministério Público do Trabalho vê a situação. Esse novo modelo preocupa o MPT, porque deixa os trabalhadores completamente vulneráveis.
A preocupação é muito grande porque são muitos trabalhadores informalizados, precarizados e sem direito, em algumas funções bem perigosas, como é o caso de transporte de passageiros, mas também transporte de mercadorias por moto, chamados motoboys. Temos também uma inserção desse meio, esse modo novo de produzir em home care. Então, são em teleatendimento também, telemarketing. Então, são profissões em que o trabalho sendo externo a uma unidade produtiva fechada, eles colocam a pessoa numa maior exposição a riscos. Então, o Ministério Público do Trabalho está muito preocupado com essa situação. Diante do atual cenário pós-reforma trabalhista, o MPT tem atuado para buscar garantir os direitos desses trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho criou um grupo de trabalho sobre novas formas de contratação e nós estamos discutindo as melhores formas de combater isso, as melhores formas de inserir essas pessoas no mundo dos direitos. E é isso que nós vamos buscar. Uma empresa não pode realizar uma atividade econômica e empregar trabalhadores sem dar uma contrapartida dentro de um Estado democrático de direitos, que é a garantia dos direitos trabalhistas. Então, o Ministério Público do Trabalho vai procurar a formalização dessas contratações. Para os participantes do curso, essas novas realidades podem fazer com que um grande número de trabalhos formais sejam transformados em contratos intermitentes ou em pessoas jurídicas. A primeira aula agora, nós tivemos 2 horas de aula, um panorama histórico de todas as reformas no Brasil e também no mundo, muito interessante esse estudo de direito comparado. E, bom, começamos agora. O tema é muito interessante, eu acho que todos os procuradores do trabalho têm interesse nisso, a legislação mudou praticamente toda, então nós temos que nos aperfeiçoar para enfrentar esses novos desafios. Para a orientadora pedagógica do curso, os procuradores saem com uma bagagem maior através da troca de experiências obtidas, que é uma oportunidade única. É uma oportunidade que os colegas estão tendo agora de pensar essas novas formas de contratação e, a partir daí, também repensar a forma de investigação, a prioridade que deve dar ou não a uma determinada investigação, qual é a relevância social que esse tema tem, para poder pautar também a sua atuação no Ministério Público do Trabalho. Um aplicativo tem ajudado no combate ao trabalho escravo. Idealizado por uma organização não governamental, ele fiscaliza importantes grifes no mundo da moda. Quando você vai comprar uma roupa, você para pensar se de repente aquela roupa pode ter sido fabricada com mão de obra escrava? Olha, para ser sincero, a gente não pensa isso, Você vai comprar uma roupa, você quer mudar o visual, você quer ter uma boa aparência, você não pensa no trabalho escravo, Pior que não. Talvez você não saiba, mas algumas das maiores marcas de roupas do Brasil já foram flagradas explorando o trabalho escravo contemporâneo. No aplicativo Moda Livre é possível acompanhar muitos desses casos e também a avaliação de grifes importantes no combate a esse tipo de crime. Eu não sabia desse aplicativo. Eu acho que o ganho é importante, o aplicativo cumpre uma boa função social, o aplicativo não é institucional, o aplicativo ele é confeccionado por uma ONG, mas ele cumpre sim um importante papel social de esclarecimento, uma vez que ele é alimentado por dados oficiais. Então, o consumidor vai olhar, vai comprar um produto, vai dizer só um minuto, deixa eu olhar aqui o aplicativo, vai ver essa empresa aqui, ela não tem uma boa política de combate ao trabalho escravo. Ou então ela pratica trabalho escravo. Todas as marcas que apareceram no Moda Livre foram avaliadas por meio de uma série de perguntas realizadas pelos gerenciadores do aplicativo. E com base nesse questionário, que avalia uma série de questões, desde como as marcas de fato controlam os seus fornecedores, até como ela se comunica com o seu público para dizer se ela de fato adota medidas para combater o trabalho escravo, com base nesse questionário é gerada uma pontuação e essa pontuação classifica as empresas em 3 categorias. Das 119 empresas monitoradas pelo Moda Livre, 18% estão na categoria verde, 36% na amarela e 46% das empresas estão representadas pela cor vermelha. Ou seja, não adotam medidas para que a prática da mão de obra escrava não ocorra durante a produção de suas peças. O trabalho escravo ele possui 4 vieses. A jornada exaustiva, servidão por dívida, restrição de liberdade e a degradância no trabalho.
que é o trabalhador encontrado num limite abaixo do patamar civilizatório, abaixo da dignidade da pessoa humana. Então, nesse segmento de moda, é muito comum que a gente encontre por degradância. No final de 2017, costureiros subcontratados por uma marca famosa foram flagrados trabalhando mais de 12 horas por dia, no mesmo local onde dormiam, dividindo espaço com baratas e instalações elétricas que ofereciam risco de incêndio. A falta de intervalo durante longas jornadas pode gerar diversos distúrbios, sobretudo para quem trabalha executando tarefas repetitivas, como é o caso dos costureiros. O líquido que fica ali dentro da cartilagem, ela precisa do movimento para circular em torno ali da cartilagem, ela se nutre desse líquido. Então, a imobilidade, a falta de movimento, ela pode ser ruim para a cartilagem em si. E se a questão do fato de ficar sentado por muito tempo em má postura, aí já você vai ter risco de dores musculares relacionadas ao pescoço, ao dorso, aos membros superiores de forma geral. André já trabalhou com produção de roupas de forma artesanal, por isso conhece bem os desafios da profissão. Manusear uma máquina de costura requer assim, uma postura que você tem que ter. O trabalhador fica sujeito a problemas de doenças de trabalho relacionados a esforços repetitivos. Pela minha experiência, eu sei que costura é um ofício que dá muito trabalho. Amante da moda, a servidora se surpreendeu com a avaliação de marcas famosas no Moda Livre. Muitas das marcas que eu vi com uma baixa avaliação no aplicativo, eu realmente consumi, eu realmente vou pensar 2 vezes antes de consumir. Vou deixar o aplicativo no meu celular, sim. Para ela, a manifestação do consumidor é essencial para a mudança de comportamento das empresas. E essa importância da divulgação, da cientificação da sociedade pelo aplicativo, ela pode ser uma atitude de vanguarda. Vai que no futuro pode até existir um selo que oriente a população, produto livre de trabalho escravo. Isso seria o ideal, para que o consumidor olhasse para aquele produto e tivesse certeza de que não existe exploração de mão de obra na roupa que ele vai consumir, no produto que ele vai usar. O MPT Indica de hoje fala sobre o livro do procurador Rodrigo de Lacerda Carelli, que aborda as formas atípicas de trabalho e destaca a evolução da proteção trabalhista. O livro também analisa como estas formas de trabalho se estruturaram e como podem se tornar uma fraude ao direito do trabalho. Eu dou um panorama bem amplo sobre as formas que não são típicas de emprego. Então, incluo trabalho avulso, cooperativas de trabalho, representante comercial autônomo, a própria terceirização. Então, dou vários, contratação como pessoa jurídica. Então, eu trago todos esses elementos novos, digamos assim, dentro desse livro. Apesar do livro ser de 2010, pode ser considerado atual, principalmente com as mudanças recentes na legislação trabalhista. Sim, completamente atual, e a tese continua forte, principalmente agora com a nova legislação trabalhista que permite a terceirização na atividade fim. Essa e outras obras de procuradores do Ministério Público do Trabalho estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT e a consulta é aberta ao público. Esta edição vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Uma ótima semana para você e até a próxima edição.